Bom, já não é nenhuma surpresa, nenhuma novidade que nós estamos tendo muita incerteza no mercado, estamos passando por um momento muito complicado, não só nos mercados de capitais, mas no mundo inteiro como um todo. A gente está tendo guerra, nós estamos tendo todas essas sanções aqui, essas dificuldades de negociações, preço do petróleo subindo, e isso nos traz a um ponto muito interessante na nova ordem mundial que pode estar acontecendo agora, essa mudança toda, com toda essa confusão acontecendo nos Estados Unidos, e aqui é onde entra o mundo das criptomoedas, porque pode ser uma alternativa a essa mudança, e é justamente o ponto que eu vou trazer nesse vídeo aqui, para você se preparar nesse momento de mercado que a gente está passando, nesse ciclo, trazer aqui as melhores oportunidades que você pode estar aproveitando para você se posicionar de uma forma vantajosa aqui e poder passar por esse ciclo de forma mais tranquila e entender tudo que está acontecendo, o que pode acontecer, tá bom? Isso daqui, cara, vai ser baseado nesse livro aqui do Ray Dalio, um cara muito inteligente, tem 45 anos de mercado já operando, um dos maiores CEOs aqui, donos do hedge funds, por exemplo, da Bridgewater, um dos maiores hedge funds que a gente tem no mercado, então é muito interessante e principalmente ele também fez um vídeo aqui que eu acho muito bacana, que eu vou deixar o link aqui embaixo, resumindo esse livro, e é muito importante o que ele fala. Justamente, cara, sobre a ordem mundial que a gente tem hoje, quem domina hoje é os Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Isso porque nós temos a moeda reserva do mundo hoje é o dólar. A gente negocia, a gente não, né? O mundo negocia tudo aqui em dólares, é tudo cotado em dólares, então as negociações internacionais acontecem em dólares, isso desde 1944, quando teve lá o acordo do Bretton Woods, que fez aqui o dólar a moeda reserva. Só que também não foi sempre assim, nós tivemos aqui a Inglaterra também, que era muito forte, e isso foi passando conforme o tempo. Nós tínhamos a ascensão aqui do Império Holandês, nós tivemos aqui onde era muito forte lá na época de 1600, depois nós tivemos aqui a Inglaterra vencendo, nós tivemos o Império Britânico, que também depois da Primeira Guerra ali sentiu bastante e acabou tendo dívidas altas e tal, e aí foi passada pelos Estados Unidos, tendo uma nova ordem mundial novamente, e agora nós estamos prestes a ser passados novamente pela China, que os Estados Unidos, estamos passando por essa nova mudança aqui de ordem mundial, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje, que é muito importante você entender isso daqui pra gente aproveitar as melhores oportunidades. O que acontece, cara, pra isso daqui acontecer é porque os governos, cara, imprimem muito dinheiro em momentos que eles estão sem mais dinheiro pra prover ali pra economia. Então eles vão imprimir mais dinheiro, imprimindo dinheiro, e isso chega a um ponto que uma hora o governo não aguenta mais fazer isso, não tem mais pra onde fugir, e aí acontece ali que ele acaba deixando de ser a moeda reserva, deixando de ser o topo ali da ordem mundial e acaba sendo passado por outro país. No caso dos Estados Unidos, cara, nós tivemos essa impressão aqui de dinheiro justamente em 33 para resolver o problema do ouro, onde nós tivemos lá Roosevelt, onde ele colocou ali um embargo sobre a negociação do ouro, dificultou tudo isso daqui. Depois nós tivemos em 1971, onde Nixon tirou isso daqui, quebrou o link entre o dinheiro real, o papel moeda ali e o ouro, que fizeram eles imprimir mais dinheiro ainda. Depois disso daqui nós tivemos 2008, que foi impresso mais dinheiro ainda para aliviar a dívida das hipotecas, que nós tivemos essa crise enorme aqui justamente em 2008, imprimiram novamente, cara, em 2020 aqui agora na pandemia, que nós tivemos toda essa crise acontecendo. Então eles imprimiram muito dinheiro ao longo de várias décadas, vários tempos aqui, e nós tivemos o que, cara? O dólar se desvalorizando muito ao longo desse tempo todo, justamente por causa dessa impressão massiva de dinheiro, e agora nós podemos estar chegando a um ponto crítico, como até mesmo o Ray Dalio fala aqui. Nós precisamos de 3 pontos para que realmente aconteça uma ascensão de uma outra economia aqui, para que passe da ordem atual que a gente está hoje. Nós precisamos dessa impressão de dinheiro. Essa impressão de dinheiro faz o quê? Faz com que as pessoas comecem a comprar ações aqui, ouro, commodities, entre outras coisas, que começam a movimentar a economia e começa de certa forma enriquecer quem já é rico no mercado. E aí a gente começa a ter uma discrepância aqui da distribuição da riqueza, onde mais ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres de certa forma vão acabar ficando cada vez mais pobres, o que pode gerar um conflito. E assim a gente tem também um rival ascendente aqui em ascensão, que poderia passar aqui no certa forma os Estados Unidos. Então teria essas 3 fases aqui: essa impressão de dinheiro, o conflito dessa distribuição da riqueza e um possível aqui rival que nós temos no caso hoje, a China. Como a gente pode ver, cara, isso aconteceu desde 1650, quando nós tínhamos aqui o Império Holandês. O que aconteceu? Imprimiram dinheiro, teve a distribuição de riqueza errada, onde ricos ficaram ainda mais ricos aqui, os pobres ficaram mais pobres, gerando ali um conflito no país. E aí nós tivemos a Inglaterra, que no caso aqui era muito forte, e aí acabou passando ali o Reino Unido, gerando assim uma nova ordem mundial. E aí a Inglaterra começou a fazer a mesma coisa, cara, começou a passar por períodos difíceis, como eu falei, da guerra, de financiamento e tudo. Então eles começaram a imprimir dinheiro novamente, começaram aqui a distribuir riqueza de forma errada, isso lá em 1850, e aí durou até cerca ali de 1921, até os Estados Unidos, ter essa ascensão rival,
e passar eles. E agora nós estamos praticamente nesse mesmo período, onde nós estamos imprimindo dinheiro pra caramba, a distribuição de riqueza tá ficando cada vez maior, cada vez uma maior discrepância aqui entre os ricos e o pobre. Se a gente pega agora em 2020, a gente pode ver uma clara referência onde ricos ficaram mais ricos e os pobres, infelizmente, mais pobres. E agora nós temos uma rival aqui em ascensão, que no caso é a China. Por que em ascensão, cara? Porque se a gente pega os dados aqui, a gente pode ver que antes, lá em 2005, onde tinha uma discrepância gigantesca aqui do PIB entre esses dois países, já não é mais agora, a diferença é muito baixa. Inclusive, se a gente pega o volume aqui, o domínio das transações, das negociações, nós tínhamos que em 1980 era dominado pelos Estados Unidos e agora, cara, nós temos aqui uma dominância muito grande por parte da China. A gente vê que todos os produtos que a gente compra hoje, tudo é made in China, tudo que a gente compra tem hoje aqui é tudo da China, a maior parte vem de lá, eles dominam aqui os meios marítimos, tem muita coisa que é exportada da China, então, cara, eles meio que estão dominando esse mercado, que abre portas para uma nova ordem mundial aqui, e é justamente o que eu vou te explicar agora, esse grande ciclo que pode estar acontecendo. Ele é dividido em três aqui, segundo o Ray Dalio, onde nós temos aqui o Rise, que é o crescimento, o topo e o declínio, tá bom? Vamos marcar aqui onde que a gente tá nesse ciclo, o que que tá acontecendo. Bom, primeiro ponto, ele é sustentado aqui por produtividade, por prosperidade, que é normalmente, cara, onde o governo começa a emitir aqui dívidas, começa a ganhar dinheiro, começa a emprestar, a taxa de juros baixa, e aqui a economia é sustentada em cima disso. Então nós temos aqui muitas pessoas pegando esse dinheiro que é jogado na economia, vai lá, compra ações, compra bonds, movimenta a economia, até chegar ao topo do mercado, onde o mercado não consegue mais se sustentar nessas dívidas aqui, onde o governo não consegue dar mais dinheiro, onde as pessoas não conseguem comprar mais, já tiveram tantas dívidas que agora tá na hora de pagar a conta. E aí que nós temos a hora de pagar a conta, que começa a dar problema, onde o governo não tem mais dinheiro para pagar essas contas, e aí ele começa a fazer o quê? Começa a imprimir um monte de dinheiro, e aí quando nós começamos a ter esse problema aqui, justamente dessa impressão de dinheiro, nós tivemos aqui uma alta da inflação, e aí nós podemos ter as revoluções aqui, ou seja, ou até mesmo conflitos maiores, como por exemplo o que a gente está tendo na Ucrânia e na Rússia. Não só conflitos internos, mas também conflitos externos podem impactar nessa nova mudança de ordem aqui. E aí depois que isso acontece, nós temos aqui a reestruturação disso tudo e uma nova ordem é colocada, é substituída no mercado. Desde 1940, depois do acordo de Bretton Woods, os Estados Unidos têm se mantido ali no topo da ordem, tem sido a moeda reserva, o dólar, e isso acaba abrindo novas oportunidades para novos ciclos aqui de mercado, para novas ordens serem abertas, o que seria um grande problema. De certa forma, a gente teria uma mudança gigantesca, e justamente pelos Estados Unidos, cara, estarem com uma política monetária muito apertada no momento, é difícil, que pode abrir portas para outras moedas, para outras ordens aqui que podem vir. O que vem a pensar, bom, então será que vai ser o Bitcoin? A adoção das criptomoedas está logo chegando, agora é a hora que essa nova ordem mundial aqui vai resetar e vai trazer as criptomoedas à tona? Talvez, eu acredito que não tão agora no curto prazo, porque precisaria de regulamentação para isso acontecer. Nós temos a nova ordem do Biden, sim, justamente eu também fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Pode ser positivo, pode, mas com isso daqui, cara, mineradores, desenvolvedores ficariam ainda mais importantes se realmente viesse a calhar aqui uma nova ordem aqui da moeda reserva, se fosse aqui o Bitcoin. Então, perante a isso, cara, o que realmente acho, o que pode acontecer daqui pra frente? Bom, olhando aqui, cara, pra entrevista que teve do Fed, uma entrevista de 3 horas, cara, se você quiser assistir isso daqui, a entrevista não, a reunião que teve do Fed, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você dar uma olhada, mas são 3 horas aqui, então deixa preparado. O que eu trouxe disso daqui, o que é mais importante, cara, que eu acho interessante de falar, primeiramente nós tivemos aqui a representante da casa, Caroline Mullen, onde ela fez o que, cara? Ela perguntou pro Jeremy Powell, perguntou isso daqui, ó. E aí, Jeremy, sobre essa tendência de vários países como a Rússia e China negociando em outras moedas, recusando o dólar, como isso afeta o dólar como uma moeda reserva? Justamente o que a gente tem se tratado agora aqui, tem a China, que é uma concorrente ali dos Estados Unidos, que vem crescendo o seu PIB cada vez mais, e aliança também com a Rússia, justamente para não negociar em dólares. Powell disse o seguinte: é possível ter mais do que uma moeda reserva. E a gente acabou de ver nesses ciclos aqui da nova ordem mundial que não existe isso, cara, a não ser a troca de uma por outra. Isso daqui pra mim mostra sinais de fraqueza e me deixa ainda mais em dúvida no que tá acontecendo, ou se ele sabe de alguma coisa que não pode falar ali no momento. E aqui outro cara que faz uma pergunta muito interessante aqui, o Rich Torres, ele faz a pergunta: e aí, Jerônimo, stablecoins como o USDT ou o USDC pode ajudar no dólar a se manter forte, certo? E Jeremy disse o seguinte: sim,
portanto que sejam bem regulamentadas. Então, de certa forma, as criptomoedas aqui em stablecoin, como o USDT e o USDC, podem ajudar a manter o dólar forte ali para que não ocorra a nova ordem mundial, venha uma outra moeda ali para ser a moeda reserva, continue sendo o dólar. E também não é nenhuma novidade, cara, que eles estão tratando aqui do CBDC justamente para manter esse dólar forte, na minha humilde opinião, que eles não querem deixar essa tecnologia das criptomoedas passar, porque sabe que se deixar passar, eles vão ficar para trás, eles vão ser deixados para trás. Outros países estão explorando essa tecnologia e nós já temos o Yuan digital, que é a moeda da China, que foi muito bem aceita, digamos, ali nas Olimpíadas, já tá bem funcional de acordo com os CBDCs aqui do dólar, que ainda não. Então eles estão tratando disso e talvez seja uma posição que eles podem colocar aqui, justamente para não perder esse poder, perder o poder do dólar forte e abraçar essa tecnologia. E por isso que também teve a ordem do Biden, que eu falei para você dar uma olhadinha no outro vídeo. E a questão é, cara, a minha opinião, o meu desfecho é que a gente tá numa dívida gigantesca, como eu falei para vocês já no último vídeo aqui que eu fiz agora do Biden, cerca de 9 trilhões, inclusive é um ponto que eu relato dentro da comunidade 420, fiz uma mentoria esse final de semana, expliquei pra galera tudo que tá acontecendo, esse tamanho de dívida, tudo que tá rolando no mercado agora, como se posicionar, como que eu tô me posicionando, tudo isso, cara, tá dentro da comunidade 420, se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você conhecer mais, tem todas as minhas movimentações de compra e venda, tem mentoria comigo uma vez por mês, aulas todo final de semana, tem muito conteúdo lá dentro, tá? O importante, cara, é que nós estamos sentados numa dívida gigantesca, da qual o Fed não pode se dar o luxo aqui de aumentar as taxas de juros muito altas, justamente porque isso daqui vai cair no balanço do Fed depois, vai ficar a dívida mais alta para eles ainda se eles aumentarem muito a taxa de juros assim. Por isso que eu tô falando que eles estão numa política monetária muito apertada e que vai ser uns tempos muito incertos daqui para frente, principalmente se a gente leva em consideração aqui a reserva em dólar mundial, cara, global. A gente tá desde 2014 em um declínio com cada vez menos reservas aqui no mundo em dólar, o que deixa ainda mais preocupante, a gente desconfia ainda mais, será mesmo que realmente, cara, a gente vai deixar aqui com uma nova ordem mundial, principalmente se a gente olha, cara, as três bases aqui, as três métricas que Ray Dalio fala, que é justamente a impressão de dinheiro aqui massiva, justamente porque o governo tá sem dinheiro, não tem como pagar essas dívidas, vai acabar imprimindo mais dinheiro, como a gente viu nesses últimos anos, vai ter uma discrepância aqui da riqueza, justamente da distribuição da riqueza entre os ricos e os pobres, ricos ficando mais ricos, pobres ficando mais pobres, essa discrepância aqui aumentando cada vez mais, é o que vem acontecendo juntamente aqui com um conflito que pode acabar gerando, que nós temos agora aqui o conflito da Ucrânia e da Rússia, o que deixa isso daqui ainda mais incerto, e um possível rival aqui, a ascensão do rival, que nós temos a China, que se a gente pega os dados mais uma vez, a gente pode ver um forte crescimento da China ao longo desses anos aqui, e muitos analistas falam que até 2028 a China vai passar, outros falam que não, então é muito difícil de saber se isso realmente vai acontecer, principalmente, cara, o que deixa mais incerto é porque preenche as três métricas aqui, os pontos que o Ray Dalio menciona. Agora, eu não quero vender susto pra você, é um momento muito importante que eu gostaria de passar essas informações aqui pra você se preparar se algo pior realmente vir acontecer, justamente porque a gente tá tendo uma nova tecnologia sendo desenvolvida das criptomoedas, o governo tentando lidar com isso daqui, uma guerra acontecendo, problemas na cadeia de suprimento, uma política monetária muito apertada pro Fed passar agora no momento, então tem muita incerteza e não adianta reclamar agora do mercado que a gente tá desanimado, que a cripto não sobe mais, cara, é um bear market, esse é mais um motivo de eu estar fazendo esse vídeo, que agora a gente não vai ver o Bitcoin subindo 10% e as outras altcoins subindo 50%, 60% por causa disso. Tome cuidado, vá devagar, rebalanceie seu portfólio, fique balanceado, não coloque a cabeça em um ativo só, ou coloque, você sabe muito bem o que fazer, não é nenhuma recomendação de investimentos, eu só tô te mostrando o cenário para você navegar por esse cenário aqui de forma mais adequada, melhor, mais preparado para que você consiga lucrar com tudo isso daqui e conseguir preservar o seu patrimônio, tá bom? Então simplesmente, cara, foco no que você tem controle, você tem o controle do rebalanceamento do seu portfólio, da sua exposição a ativos, você consegue se expor a ativos que é um hedge contra a inflação, como ouro, ou até mesmo criptomoedas que são tokenizadas aqui, que tem um lastro em ouro, uma criptomoeda ali, um token equivale a uma onça de ouro, por exemplo, PEX Gold, você tem imóveis, você tem petróleo, você tem commodities, é só a gente rebalancear, cara, e conseguir passar por esse ciclo de mercado, principalmente sempre com caixinha ali de lado. Foco no que você tem controle, se você tem controle sobre seus ativos, sobre o rebalanceamento do seu portfólio, você tá ok. Se você não tem, eu te apresento uma ferramenta aqui agora que é um consolidador disso tudo, que se você negocia na Binance, na Coinbase, em várias corretoras você consegue consolidar, cara, tudo isso em um terminal só, que você consegue ter o maior controle, que é justamente a ferramenta do nosso patrocinador de vídeo de hoje, a Tani, que é uma empresa que oferece um serviço aí com soluções para facilitar a declaração e o pagamento de impostos, oferecendo os relatórios fiscais necessários ali com as movimentações que você fez, e você consegue ter acesso a isso fazendo
fazendo o download facilmente. Ela vai cobrir mais de 30 países e, claro, um deles é o Brasil. E além disso, ela também funciona como um terminal, onde você vai conseguir operar com mais de 20 corretoras a partir de um lugar só, com a segurança de criptografia militar. Ela vai operar junto com essas corretoras parceiras que vão oferecer aqui taxas de descontos nas negociações que você vai fazer e vão estar disponíveis mais de 9.000 pares de negociação. Você vai receber, além disso, os alertas em tempo real de 1.500 criptomoedas e o acompanhamento do seu portfólio. E o melhor de tudo, isso tudo é de graça. Para acessar é só clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição, tá bom? O importante, cara, é que a gente não sabe se isso daqui vai acontecer agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui a 2 anos, mas sim, tá sempre preparado, sempre rebalanceando, vendo o que o Fed tá fazendo, vendo em quanto de dívida que a gente tá, vendo o que tá acontecendo no macro, pra gente poder se posicionar da melhor forma, tá bom? As criptomoedas podem ser uma alternativa sim, mas ainda tem um passo ainda pra cobrir aqui, justamente porque governos estão desenvolvendo seus CBDCs agora. Vamos ver qual que é a estratégia, qual que é o objetivo deles, que eu acredito que, na minha humilde opinião, é manter o dólar forte para que isso daqui, de certa forma, não aconteça, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, gostaria muito de saber o que você acha sobre isso tudo, se o dólar vai realmente ter deixado para trás, se os Estados Unidos vai ser deixado para trás, vamos ter uma nova ordem mundial aqui. Deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber, fechou? Venha conhecer a comunidade 420, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu vejo você no próximo vídeo, depois de você deixar o like. Tamo junto, até a próxima, falou, ótimos lucros e boa sorte.